Olá, sejam bem-vindos a mais um Inspiração 50 Mais, direto dos estúdios de vídeo do Pô Streaming aqui no Shopping Total. Estamos também no canal Soul da 160 Soul TV, no canal 15 da RB Serra Gaúcha. Os nossos apoiadores aqui no Inspiração 50 Mais é Shopping Total, Ambientalize Locadora, Home 7200 e Kia São Motors. Na técnica, Flávio Mota, Eduardo Azevedo e Tavi Esteves. O PoStream TV é a emissora do grupo F Brasil. Fabiano Brasil é o diretor-geral. E nos sigam no Instagram e no YouTube. Baixe também o nosso app no seu Android, no iPhone ou na sua TV Smart. Hoje eu estou com um cara que já veio aqui na primeira fase do programa, depois foi na segunda fase do programa, quando era lá na Kia São Motors, e hoje ele está de volta. Meu amigo, mestre, irmão, e é uma honra ter um Black Belt empresário aqui no meu programa hoje. De novo, Fabiano, boxer. Obrigado, cara. Seja bem-vindo mais uma vez aí. Prazer e alegria toda minha, né? É muito bom estar contigo, né, cara? Isso é aquelas coisas que a gente nunca vai conseguir fazer todos os nossos universos entenderem, né? Que essa chancela dos 50 a mais faz que a gente comece a ser seletivo em pessoas e processos que a gente quer entrar e que a gente quer estar, né? A gente vai chegando, vai começando. E isso é maravilhoso, né, cara? Vai olhando a vida de uma outra forma, por outro prisma. Ou não enxergando a vida direito, né? Ou porque eu deveria estar aqui de óculos, né? Eu tô que nem tu, se eu pego meu telefone agora aqui, tô ralado. Se eu fizer assim, Fabiano, acabou. Né? Acabou. Me conta, cara, como é que tá a vida? Cara, tá muito boa, tá maravilhosa. Vivendo vários propósitos ao mesmo tempo, que acho que sempre foi um dos grandes objetivos. A gente tenta... As pessoas às vezes imaginam que um cara que não vive aquele movimento de forma profunda não consegue ser eficiente. Mas eu acredito muito que tem pessoas que têm uma capacidade multifunção, que consegue sim dar atenção e fazer as coisas acontecerem, não só num único negócio. E acho que é por isso que eu desenvolvi tanto a minha empresa de networking, né, Marcelo? Tipo assim, eu acabo trabalhando para várias empresas e vários processos ao mesmo tempo e conseguindo entregar bons resultados para todo mundo. E tu tá nessa faz um tempo, né, Fabiano? Tu tava com o CT do Boxer, depois fechou para abrir um projeto social que nós vamos falar depois. Uhum. Mas a tua história do network já vinha vindo desde a época que nós fizemos lá o evento do Novo Hotel, que trouxe uma galera. Exatamente. Me conta um pouquinho sobre essa tua transição aí. Essa transição, cara, ela é muito legal, porque, na verdade, legal de estar contigo é que tem um cara que é o meu vigia, o cara que fica, que a gente se conhece tanto, já peguei tantas fases tuas também, desde lá da época do Fernandão, Inter, Moto, a gente vem, fotografia, álbum, a corrida, a gente vai mudando todas as coisas que tu vai, né, hoje com esse teu lado zen, que inspira muita gente também, de qualidade de vida, né? E legal que a gente tem o nosso storytelling bem juntos, né? Vamos dizer assim. Então tu acompanha realmente as minhas transformações. Cara, e essa transformação ela foi muito canina, muito direta. Foi muito de ver vários negócios importantes passando pelo meu crivo, tanto de conexão quanto de consultoria, que hoje é o que eu mais dou, de comportamento. E vendo as pessoas lograr sucesso, tanto de business quanto financeiro, e muitas dessas pessoas, por eu não ter me posicionado talvez da maneira correta, não me olharem mais da mesma forma, tipo assim, eu tô com a sensação que eu tô devendo alguma coisa para esse cara. Então, ou eu pago ou eu me afasto. Por incrível que pareça, o ser humano é assim, né? Porque tipo aquela coisa, as pessoas nos procuram porque a gente tem um relacionamento, a gente coloca as pessoas no jogo, as pessoas evoluem, avançam, sobem e a gente olha pra gente, eu tô devendo uma pedra pro Marcelo, pro Fabiano, não vou pro outro lado. Para lá, ou vou... E porque é tão fácil tu falar a verdade, né? Principalmente quando tu tem intimidade com as pessoas, a verdade te liberta. Nós já tivemos uma passagem nossa de um evento que nós fizemos que um cara que ficou de cumprir um negócio não cumpriu com a gente e eu fiquei nitidamente te devendo uma parte. Tu falou, Fabiano, já eu sei, confio em ti, tá tudo certo, já vi que não deu lá e vamos embora.
a verdade liberta todo mundo, porque, tipo assim, este compromisso que nós temos com a verdade faz com que a gente continue caminhando junto. Tu não encerra o jogo. É verdade? Porque a pessoa diz, cara, o cara não é mau caráter, realmente, o cara não fez, não fechou, não deu, não andou, vamos pra frente, vamos de novo. E isso eu transformei numa força motora para mim. Transformei a minha empresa de networking e hoje as pessoas me ligam, falam, Fabiano, eu queria saber do não sei o que. Eu falo, tá, só um minuto. É o Marcelo Campos, meu amigo, quer falar comigo? Quer um conselho de amigo? Conselho, né? Ou é o Marcelo Campos que quer que eu feche um negócio para ele? Não, eu quero tu agora como eu quero negócio. Eu preciso te pagar, preciso da tua atenção, preciso do teu networking. Quero crescer junto. Eu quero fazer isso aqui acontecer assim, assim, assado. Opa, então tá, então vamos lá. Não, conselho de vida, tô aqui, tô com esse processo de... Aí vamos como amigos. Então eu separei bem os mundos e isso é legal porque me tornou respeitável e tranquilo no meio dos meus amigos também, porque eu já andava intranquilo, de tanta coisa que eu ia fazendo, as pessoas iam se afastando sem eu me dar conta que era por esse motivo. Sim. E aquela história, né? Amigos, negócios à parte, né, Fabiano? E quanto mais verdadeiro, esses dias eu respondi para uma pessoa, preciso que tu me indique, tô trabalhando com imóveis e tal, preciso que tu me indique. Eu falei, não indico. Não indico, porque desde a época do futebol, eu tive muitos amigos que eram corretores de imóveis e me pediam para eu indicar. E eu disse que eu não indico. Eu falei, mas, precisava ser tão verdadeiro? Eu precisava, porque eu vou continuar sendo teu amigo. E esse é o grande problema do mundo atual. As pessoas estão pouco preparadas para a verdade. A verdade incomoda as pessoas de uma forma que é indescritível. É bem simples, tu está te comunicando de forma direta e verdadeira. Algumas pessoas acham que isso é ríspido, que é grosseria. Não, é uma comunicação direta, principalmente quando tem intimidade. Fabiano, me conta dentro disso, então, né? Eu vou mudar aqui a pauta, porque a gente começou pela parte do networking. Tu está fazendo um trabalho de empresariado para uma empresária, Ali Client. Como é que começou isso e o que consiste esse trabalho? Cara, é muito legal essa história, porque eu conheço a Ali há muitos anos. A Ali foi até minha aluna num projeto de luta que a gente fez aqui para empresárias, né? E eu vi toda a nascente do negócio dela, eu vi todo o desejo dela de sair da zona que ela estava, não posso dizer de conforto, mas talvez de inconformismo com o que ela podia entregar para o mundo e chancelada num lugar onde ela talvez não conseguisse se desenvolver, né? E aí nós conversamos, dei aqueles conselhos bons, e depois disso, desse momento que eu vi que ela ia começar a transformação dela, justamente pelo tempo que ela precisava dedicar para essa transformação, a gente se afastou. E ficamos afastados, nunca perdemos contato por rede social, mas afastados fisicamente, que nem eu falo, que é da gente não ter... Ela não parou de treinar, ela foi fazer outros propósitos, e de repente ela surge como uma fênix, aí, como uma das comunicadoras da TV Pampa, de forma muito importante no programa Atualidades Pampa. Ela é uma das âncoras junto ali com outras pessoas que têm uma opinião muito importante. E principalmente ela criou um hub de mulheres chamado Aliadas, que é onde ela tem aí umas 150 mulheres mais ou menos, de high ticket, formadoras de opinião, que ajudam a sociedade como um todo. O projeto é lindo, né? Transformador, diria eu. E ela, depois de um tempo, também foi vendo o tamanho da minha capacidade de network, de conexão e de organização e consultoria para empresas e empresários, e falou, Fabiano, eu queria muito que tu voltasse agora para a gente poder caminhar juntos e talvez tu conseguisse ser a pedra que falta aqui na minha pulseira de funcionamento correto do meu processo. E aí eu comecei a fazer esse trabalho de empresário para ela, que é onde eu, além de acompanhá-la em todos os lugares que são importantes, para entender as oportunidades e falar com os contratantes, eu também poder precificar de forma diferente aquilo que já vinha sido feito, porque às vezes a gente, como personagem, como persona, não consegue enxergar o tamanho do nosso valor, né? Muitas vezes. E ela sempre se valorizou muito, mas o olhar que eu tinha sobre ela talvez fosse muito maior
do que o que ela estava tendo sobre ela mesma. Quem está de fora geralmente vê mais do que quem está dentro, né, Fabiano? E isso está se tornando uma verdade absurda, e isso está me deixando muito feliz. A gente foi agora para São Paulo, e a gente fez o desembarque do livro dela. Ela escreveu um livro chamado Imparável, que é muito a cara dela, ela é imparável mesmo, a Ali. E lançamos o livro aqui em Porto Alegre, um sucesso absurdo presencial, lá dentro da IESA Nissan, que é a nossa patrocinadora. E, olha, eu acredito que a gente tinha contado com mais ou menos umas 500 pessoas, eu te diria assim que praticamente mais do que dobrou o número de pessoas no dia do lançamento do livro dela, presencial. Que hoje em dia está muito difícil as pessoas se impactarem no presencial. Todo mundo é muito digital, e não, porque eu impacto, eu não sei o que, eu faço, eu aconteço, mas tu leva a gente também no presencial? E hoje as marcas estão criando leads verdadeiros, que impacta a sociedade de verdade. Acabou aquela história do influenciador. Do influenciador, e as pessoas querem a realidade, querem ver quem movimenta, querem ter o contato, querem ver as pessoas, ver o que elas movimentam, né, Fabiano? Graças a Deus está voltando esse movimento presencial, né, vamos dizer assim. Sim. E aí nós lançamos o livro dela em Paris, lançamos em Madrid, e agora, a semana retrasada, lançamos em São Paulo. Sucesso absurdo, lançamos lá na Warren Investimentos, que é fortíssima em São Paulo também, que nos deu todo o suporte. E aí tu que arma todo esse circuito, faz os contatos com os empresários, com os locais, organiza o evento, acompanha. Exatamente, eu sou todo o backstage empresarial da Ali. Não sou parte funcional, porque não teria como, né? Eu preciso continuar rodando também, porque o meu nicho empresarial também abastece aquilo que é necessário para que ela também brilhe, né? Eu sempre digo que o empresário, eu aprendi muito nesse mundo, né? Bom, tu sabe, né? Fui sócio do Bruno Gagliasso da Giovanna Eubank, fui empresário da Giovanna Eubank por um ano fora do Brasil, porque aqui ela tinha o Maurinho, né? Que era empresário do Bruno também, parceiro do Bruno. Mas fora daqui fiquei um ano, tentei levar várias oportunidades para ela fora do Brasil. E tenho amizade ainda hoje com eles e com o pai dela, principalmente, que é o Baldacone, o Roberto, que é um irmão de vida para mim, enfim, é uma pessoa espetacular. E então, eu sei que o empresário, o papel dele é ser um escudo do seu cliente, né? Fazer o filtro, poder entender os propósitos, não desgastar a pessoa que precisa estar criando e precisa estar bem disposta para atender a todos, né? Então, eu acho que eu sempre cumpri esse papel. Me sinto nesse papel há anos, não só com a minha família, com meus alunos, mas nos meus negócios. Pois é, e assim, isso, eu tive a experiência de trabalhar contigo, né? A gente, no evento do MMA Experience lá no Novotel, e que foi aonde a gente teve uma proximidade, criou um relacionamento de amizade, e eu pude ver como... De irmandade, né? De amor, vamos falar. Que aqui, a gente sabe que aqui não fica feio a gente falar que o amor impera, né? E foi muito legal, porque eu aprendi muito contigo de organizar. A gente fez uma troca muito legal, né, Fabiano? Muito bom. E assim, parecia que eu já te conhecia há 50 mil anos. E... Mesmo nem tudo dando certo às vezes, né, Marcelo? Nunca, tu vê que, né? Porque a vida nem... Mas é que tem gente que não compreende isso, né? Que acho que sempre é mágico, né? Ninguém vê o backstage, né? É verdade. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, tu fosse um dos primeiros lutadores do estado a praticar o MMA. O Vale Tudo, nem foi MMA, eu sou tão velho que era o Vale Tudo. Eu nunca lutei MMA, eu acabei na era do Vale Tudo, né? Que era sem luva, sem peso, com pouquíssimas regras, né? Depois, tu tivesse uma experiência como, não sei como é que é, ser treinador de ator, enfim. Sim, eu fui diretor de cena do Mais Forte que o Mundo, do filme do Aldo. Isso. E aí depois tu levasse lutadores para lutar na União Soviética, o mundo inteiro. O que eu quero te perguntar é o seguinte, o que essa experiência no esporte, aonde tu acendeu essa luz quando tu estava no esporte para o lado empresarial, para o lado de olhar, porque geralmente o atleta ele não vislumbra o depois ou olha o todo como uma forma empresarial, né? Onde acendeu essa luz? Cara, uma pergunta maravilhosa que tu me faz, é impressionante, né? Como é bom a gente ser entrevistado por pessoas que buscam não aquilo que está no Instagram, né? Porque hoje a gente é chancelado pelo Instagram, né? Mas busca aquela coisa mais do teu sentimento, do teu feeling, que eu acho que isso que é transformador para as pessoas, né? Cara, tu pegou aí a nascente do meu trauma com a luta, em termos empresariais, que é
Eu tive 30 atletas profissionais. Pensa, foi a maior equipe de MMA que teve aqui no estado. Tá? A Boxer MMA, extinta. Hoje eu tenho o Boxer Concept, que é outro projeto. Que nós vamos chegar lá. Depois. Todo mundo pedia para mim ser empresário. Os meus próprios atletas diziam, cara, eu estou dando dinheiro para outras pessoas, não dando para ti. Por quê? Porque, gente, quando tu tem um envolvimento financeiro, quando tu não pode ter a tua opinião chancelada de forma verdadeira e sem amarras, que é o que nós estávamos falando um pouquinho no bastidores, né? Uhum. Vamos crescer, tá, mas será que se eu crescer tiver uma marca que ela não vai me cercear se eu tenho que entrevistar gente de direita, esquerda, rico, pobre, classe social, enfim? Acho que a gente quer ter essa liberdade de não precisar ter um manda-chuva que vai nos tirar a liberdade de falar o que a gente precisa falar para a sociedade como um todo. Né? Isso aí. E quando eu estava na posição de treinador dos meus atletas, que eles queriam que eu fosse o empresário, e eu poderia ter sido várias vezes empresário deles, e ter ganhado muito dinheiro com isso, eu dizia para eles, pessoal, eu não posso ser empresário de vocês, porque a partir do momento que eu tiver um interesse financeiro, a minha opinião está comprada. E eu não posso deixar a minha opinião ser comprada. Então, vocês podem estar horrorosos, estar na pior fase do treino de vocês, e o cara lá da Rússia oferece $15 mil para nós ir para lá, e eu estou com dificuldade financeira na minha casa, estou com problema de botar comida na minha mesa, e eu levo 20% desses $15 mil para casa. E tu tá ruim. Isso vai mudar a minha opinião em relação ao que eu sou como coach, dizer tu tá horroroso e tu não vai lutar porque tu tá ruim e tu não vai ganhar essa luta. E eu tenho um compromisso contigo como coach primeiro. Como pessoa, né? Antes do como pessoa. Porque geralmente o cara leva o cara azar dele se ele vai apanhar ou não. Antes como pessoa, depois como coach. Perfeito a correção. E se eu botar o empresário antes desses dois, aí eu virei um mercenário. Uhum. Então, eu não vou conseguir fazer isso dentro do universo da luta. Uhum. Mas eu já tinha isso comigo. Uhum. Então, hoje, todo mundo que me procura, com raras exceções que querem ser enganados, me procura pela verdade. E aí, quando a marca me chama, eu falo a verdade para a marca também. Olha, não adianta, porque isso que tu estás procurando não é o que nós vamos te entregar. Mas e quando tu era lutador, tu também passou por isso com algum empresário? Ou não, porque na verdade eu sou da época da selvageria, né? Não tinha nem ninguém para lutar. Tinha nem ninguém para lutar. Na época da selvageria. Né? Tipo, era assim, tu arranjar alguém para lutar, era, cara, tinha que desafiar o estado inteiro para um cara dizer, não, eu quero lutar. Então é muito difícil, é outro DNA. E eu vejo hoje também, Fabiano, assim que... Mas resumindo, eu já tinha comigo... Tu já tinha contigo, sim. Que eu poderia fazer aquilo que eu tinha capacidade de fazer. Mas que ser verdadeiro no mundo dos negócios é uma coisa muito difícil. Mas é o DNA que eu coloquei em todas as minhas relações. Tudo aquilo que estava escrito lá no meu dojo, que tu conhece, que é honra, moral, lealdade, humildade e respeito ao próximo, eu levo para o mundo dos negócios. E com isso logrei muito sucesso e muito respeito de todo o empresariado. E assim, eu vejo, em função de estar sempre pesquisando, estudando, eu vejo que, e por ser um apaixonado pelo esporte, né, e por histórias que transformam, e sei que tu também é palestrante, né, além de ser representante de algumas outras marcas que nós vamos falar aqui depois. Por que o esporte, Fabiano, chama tanta atenção das empresas para levar atletas, para levar mestres, para levar... O que o esporte tem para levar para dentro dessas empresas? Esse é um gancho muito bom, né, Marcelo, que é a questão, na verdade, o esporte e a luta, o esporte como um todo, tá? Ele é uma analogia da nossa vida social, na verdade. Ela é uma analogia da nossa escalada dentro de uma empresa. Ela é a analogia dentro do crescimento pessoal de todo mundo, porque eu, quando comecei a lutar, eu era um cara com medos, com tensões, com inseguranças, com um monte de coisas que todos nós temos quando entramos de estagiário de uma empresa, com falta de conhecimento, né, com falta de técnica. E a transformação que vai acontecendo, né, que eu tenho ali, eu chamo ciclo virtuoso na minha palestra, né, que eu vou botando ali, pincelando direitinho, como que o cara chega, começa com um ciclo virtuoso e o final é a conquista do cinturão, que para nós é o grau máximo. Tu conquistou o cinturão do evento, tu é o campeão máximo daquela categoria, daquele evento, né?
E todos nós vamos ter que passar por algumas nuances nesse ciclo virtuoso. E é este desenvolvimento, esta analogia que eu procuro levar para as empresas, claro, relacionadas não ao esporte em geral, que eu poderia, porque eu já joguei futebol também, sabe que eu já fui diretor de um clube de futebol, trouxe um clube de futebol para cá. Trabalho, né, Fabiano? Foi a nascente do clube de futebol aqui, um clube que veio de o Monson, né? O Monson, exatamente. E nasceu comigo esse clube, junto com o Lucas Pires, numa conversa de uma mesa, por um trauma que aconteceu na época. E, enfim, e desenvolvi o clube até chegar na Série A praticamente, né? Internamente com as minhas filosofias de trabalho do esporte, né? Com escolhas boas. Então, tem muita coisa que eu levo, mas hoje eu agrego valor com a luta. Então eu levo ali exemplos da luta, como que eu consigo fazer para atingir o corporativo. Cara, eu tenho sido muito feliz porque cada vez mais eu vejo que as pessoas precisam entender que a força está dentro delas. O que elas não entendem é que elas não podem parar de evoluir e de buscar conhecimento. Porque todo mundo hoje entra numa zona de conforto em algum momento e para, e acha que está bom. E eu tenho essa capacidade de estar me reinventando e a curiosidade e principalmente o que me move, que é o medo. Cada vez que eu sinto medo, eu tenho vontade de enfrentar. O meu medo não é nem de correr, nem de congelar, é de enfrentamento. Então, toda vez que eu sou desafiado, eu esquento, eu vou. Então, eu trabalho muito bem sob pressão. Então, essas analogias, essas lições que a gente vai tentando levar para o corporativo. E dentro disso, Fabiano, eu tenho visto que, além dos 50, 60 mais, né, estão buscando atividade física, tanto a corrida como no jiu-jitsu, mas eu vejo que os empresários top de linha, e até o professor Hélio Carraveta falou isso aqui sobre a corrida, né, em função do triatlo, da maratona, mas o jiu-jitsu também está levando muito empresário, procurador, promotor, os caras que são lá em cima, para o tatame. Por que está acontecendo esse movimento? Olha, eu acredito, não, tenho certeza que é justamente pela questão desse jogo de xadrez mental que é o jiu-jitsu. Tu tá com um tabuleiro na tua frente só com o teu próprio corpo, com a tua mente. É aquele lugar onde tu não consegue estar pensando em outra coisa, senão nos movimentos que tu vai fazer. Além disso, entra uma questão de autoproteção muito forte. O jiu-jitsu te dá uma segurança num confronto 1 a 1 de forma absurda. Uma pessoa que nunca treinou jiu-jitsu e uma pessoa que treina há 6, 7 meses, quiçá, dificilmente essa pessoa que nunca treinou nada vai lograr sucesso contra uma pessoa que já treinou jiu-jitsu há 6, 7, 8 meses. É um abismo de segurança interna. Eu acho que esta segurança, essa capacidade de ter sua autoestima melhorada, sua autoproteção, faz com que esses caras também levem isso para dentro do mundo corporativo, do mundo dos negócios, para dentro da família dele, e ele cresça num campo que talvez ele nunca tenha conseguido se desenvolver. Essa, para mim, é a grande verdade do jiu-jitsu. Né? Ele é transformador porque realmente em pouquíssimo tempo tu consegue se sentir muito seguro e muito melhor contigo mesmo. Enfrentar os desafios, ver o que quando está perdendo, como é que vai sair. Entender as analogias, né, de estar pressionado e descobrir que às vezes tu mexe uma mão e tu conseguiu escapar de uma situação que era perigosíssima para ti. Ou seja, uma resiliência com técnica e sempre buscando alguma saída. E isso no mundo empresarial, tirando as grandes cabeças que têm essa capacidade de sentar, né, que já nascem, já vêm... O jiu-jitsu permite... O que não, mesmo essas pessoas que tu está falando, vou te dar aqui grandes nomes, que o Mark Zuckerberg está no jiu-jitsu agora, era um cara que já tinha grande capacidade, vários, os filhos do Trump estão no jiu-jitsu, um monte de gente, de pensadores, aqui no Brasil, posso citar os filhos do Daniel Randon, treinam jiu-jitsu, o Daniel Randon treinava jiu-jitsu comigo, é de onde vem nossa relação tão forte. Há anos ele não treina, mas desde a época que treinou comigo lá em Caxias. Os filhos aqui do seu Jorge Gerdau já treinaram jiu-jitsu. Pessoas daqui, da nossa convivência, que são grandes pensadores inteligentíssimos, entenderam que esse jogo do jiu-jitsu faz muito bem para todo mundo, né? Sim, mas o que eu quero te dizer quando eu te coloco isso é assim, geralmente o empresário, quando a empresa está apertada ou tem a concorrência vindo,
Essa prática do jiu-jitsu te ensina a parar, respirar, olhar, ver o tamanho do cara que está contigo no tatame e trazer isso para dentro do teu problema, da tua empresa, por exemplo. Tu usa isso nas tuas palestras? Sem dúvida, é a parte justamente da estratégia, né? Porque se o cara não tiver uma estratégia hoje, principalmente no mundo atual, que na época a estratégia era vai lá e sobrevive. Ganha, dá teu jeito, dá, porque não tinha vídeo, tu não sabia com quem tu ia lutar. Não tinha informação. Não tinha Facebook forte como é hoje. Em 96 acho que era Orkut ainda, não lembro agora. Era Orkut. Né? Pensa nisso, Marcelo. Então, hoje não. Hoje tem análise de dados, tu vê 50 vídeos do cara no YouTube, o treinador diz, o cara quando vai socar assim, ele dá uma engatada para cá, então tu já sai para lá. Ou seja, tem todo um estudo, uma preparação, que durante muito tempo não se teve, né? E isso tu tá levando para o teu novo projeto, no CT novo, como é que é esse trabalho que tu tá fazendo? Sem dúvida, a Boxer Concept, que é um conceito, depois eu tô, na verdade, deixa eu aproveitar e falar da Arena Esportiva de Inclusão, já junta essa conversa com o concept. Porque um puxa o outro, né? Exatamente, né? Na verdade, eu nunca parei com jiu-jitsu, eu abri mão de um espaço grande que eu tinha para montar a Arena Esportiva de Inclusão, botei meu jiu-jitsu para trás, para os fundos, fiquei com um dojo pequeno, e durante 3 ou 4 anos agora eu venho tentando fazer esse projeto da Arena Esportiva de Inclusão, que é nada mais nada menos que futebol, vôlei, basquete, handebol, para crianças com autismo e deficiência intelectual, de forma gratuita, para que elas sejam incluídas nas escolas no esporte. Porque eu sei o quanto o esporte é transformador e eu sei o quanto que essas crianças não têm a chance de ter uma pessoa que dê a base para elas do esporte nas escolas convencionais, né? Então a gente faz toda essa preparação lá dentro. Então montei uma quadra poliesportiva, era um desejo meu e eu realizei, né? Por 3 anos esse projeto foi mantido por mim, de forma sozinha. No último ano tive a ajuda do Grupo IESA e da Randon e do Banco Safra, que esse ano já não está mais com a gente. Agora vamos para o ano 2 desse projeto, onde continuo com o Grupo IESA e com a Randon, mas ainda preciso agregar mais valores para poder fazer esse projeto decolar como ele merece. Né? Então estou nessa captação também. Dito isso, como a gente tem um tempo de captação para fazer esse projeto, perdi a parte física da arena, porque já não conseguia mais mantê-la sempre do meu próprio poder financeiro, e vamos buscar um novo local para botar ela agora, né, em parceria com alguém, já estamos desenvolvendo. Mas o jiu-jitsu ficou lá, mas eu não dava mais aula de jiu-jitsu, quem dava aula meus faixas pretas, né, num lugar menor para poucas pessoas. Aí agora eu acabei fazendo uma autoanálise de que eu deveria separar esses mundos. Porque a arena me tomou muita atenção e pelo fato de eu dar muita atenção na arena, eu estava sempre cansado para falar do jiu-jitsu, que é a minha paixão. Minha vida toda foi relacionada à luta. Que é a tua essência e que te trouxe aonde tu estás hoje. Exatamente. É como então, eu com a fotografia, por exemplo, que tive uma crise existencial, não podia nem ver a fotografia. Passamos pelo mesmo momento. Né? Inclusive tu tem que me fotografar daqui e tu sabe, Marcelo, que o tempo ele é o senhor da razão, né? Esse ditado é muito antigo e eu digo para todo mundo isso, cara, dá tempo, te dá tempo para ti também, para tu te descobrir, para tu ver o que estava te fazendo mal naquele processo. Será que tu não exagerou em achar que tu aguentava tudo ao mesmo tempo? Será que não é isso? Não é um cansaço do exagero que tu cometeu, né? Isso, exatamente. Então, quando eu resolvi fazer a troca de mindset do que eu vou fazer, eu abri a Boxer Concept, que eu vi que eu não estava cansado e que eu tinha muito para entregar para a humanidade ainda. Então, eu montei um estúdio, eu chamo de estúdio, que é quase o tamanho do nosso estúdio aqui, tem 100 metros quadrados, com tudo do bom, ar-condicionado, um bom chuveiro, um bom banheiro, um bom vestiário, para 15 pessoas ao mesmo tempo. Somente 15 pessoas vão treinar neste horário. E o total deste ano serão 45 pessoas que vão ser treinadas por mim. Só 45 pessoas. Mas, Fabiano, por que com toda essa capacidade? Porque eu quero dar essas aulas. Eu quero estar presente nessas 3 aulas em algum momento. E quero estar em quase todas elas. Eu não quero terceirizar de novo aquilo que eu quero que tome como verdade. Então, botei horários que eu consigo atender e botei um horário cedo, de manhã cedo, 7h30 da manhã, um horário meio-dia, um horário 7h30 da noite. Ou seja, o cara não tem que eu não posso, tem de noite. Não posso de noite, tem de manhã. Não pode de manhã, troca o almoço. Né? Não tem como dizer que não vai.
pelo horário. Aí não é culpa minha se as pessoas não forem. Eu disponibilizei o espaço e o meu conhecimento. Eu escrevi hoje de manhã o seguinte: a transformação vem de dentro, ela não vem de fora. Não adianta a transformação mágica dizer, cara, eu vou fazer. Não, vem de ti. Se tu não quiser te transformar, ir no Fabiano, correr, ou seja o que for, tu não vai te transformar. Que frase perfeita. Porque, na verdade, é o que a gente tenta ajudar todo mundo, mas quando a pessoa não quer, não adianta, né, Marcelo? É impressionante. E então, botei esse conceito. Hoje nós temos, acho que 13 ou 12 vagas somente para fechar esse elenco de 45 samurais, né, e meninas também, que temos algumas meninas lá. Isso é muito importante, as meninas. E o objetivo todo é o fortalecimento da família. Tá? É tipo assim, ó, o conceito é o jiu-jitsu como fortalecimento, mas a autoproteção como um todo. Por isso que é um conceito novo. Só tem algumas matérias sobre isso. Eu maximizei a filosofia da família Gracie, que é a família Gracie nunca foi jiu-jitsu para ponto, sempre foi para defesa. Né? Claro, depois surgiram os campeonatos, ficou ponto, mas antigamente não era assim. Então, eles faziam obrigatoriamente a questão da defesa pessoal junto com o jiu-jitsu. Uhum. Eu peguei todo o meu know-how de praticamente 30 anos de MMA, desde o Vale Tudo até aqui, de ter uma equipe profissional que viajou comigo o mundo 14 países para defender a bandeira do Rio Grande do Sul. E no aquecimento, 2 vezes por semana, obrigatoriamente eu ensino todo mundo a lutar MMA. Então, em 10 minutos, 2 vezes por semana das aulas, eu paro todo o aquecimento, todo mundo fica em pé, todo mundo aprende a socar, dar joelhada, chutar, derrubar sem kimono, sair de uma guilhotina, todo aquele DNA da defesa pessoal junto com o MMA é dado no aquecimento para que este cara se torne completo na sua defesa. Ah, mas aí o cara me agarrou, mas o cara não tem como saber tudo que nem tu. Para saber tudo que nem tu, ele vai ter que treinar em 2 ou 3 academias. Ali não, o cara só treina comigo e sai completo para a vida, para a autoproteção dele, que é o nosso grande objetivo. Cara, tu falou trouxe que as meninas também estão presentes. Como é que tu tá vendo essa questão da violência contra a mulher? Porque tu tem uma menina, eu estive trocando uma ideia contigo hoje sobre a minha menina também. Como é que tu tá vendo isso? Tu pensa em algum projeto específico só para as mulheres? Isso é um mal nosso em que os homens precisam entrar para treinar e aprender a respeitar? O que é que está acontecendo e o que tu vê, cara, sobre essa questão da defesa pessoal para as mulheres, Fabiano? Eu não tenho um processo específico, tá? Um sonho específico, um projeto específico, mas eu tenho um sonho específico, tá? E eu digo que é sonho porque ele está na minha nuvem. Eu não trouxe ele para a vida real. E hoje eu teria muita força para trazer ele para a vida real. Principalmente trabalhando com mulheres tão fortes que nem eu trabalho hoje, que nem eu já trabalhei. Que é conscientizar as mulheres que, independente dos seus relacionamentos, dos seus sentimentos, elas precisam estar prontas para o conflito. O conflito realmente corpo a corpo, né? Então, eu gostaria muito que as mulheres acordassem para a importância de aprenderem a se defender. Eu pratiquei dentro da minha casa. Minha filha, quando fez 16 anos, meus filhos nunca obriguei a treinar, né? Não é uma obrigação treinar lá em casa. Fazer esporte, sim, treinar luta, não. Eu acho que isso é muito de gosto pessoal. Mas quando ela fez 16 anos, eu falei, olha, filha, no mínimo, tu tem que ficar 2 anos treinando com o pai para a tua autodefesa. Independente de tu gostar ou não, para a tua autodefesa, faz essa universidade com o pai, porque eu sei que se o pai não estiver presente em algum momento, para um cara conseguir lograr sucesso numa agressão sexual contigo, ou conseguir te ganhar de alguma maneira, ele vai ter que fazer muita coisa, porque eu vou te deixar pronta para se defender. E assim foi. E ela se apaixonou. Hoje ela treina muito menos do que ela gostaria, mas a minha filha não é uma vítima. Mas hoje não será uma vítima. Tu fica seguro quando ela está na rua. Exatamente. Então, eu queria muito assim que, de alguma forma, a gente conseguisse fazer isso em grande escala, Marcelo. Sabe? Tipo assim, em grande escala, que as escolas pudessem parar 10 minutos que fossem, uma vez por semana,
a educação física das escolas, a gente introduzisse nas escolas com um projeto legal, bacana, estaduais, municipais, não importa, particulares, e a gente conseguisse dar todo esse treinamento para as meninas, porque eu tenho certeza que esse empoderamento delas nessa parte técnica, física, de autodefesa, psicológica, ia fazer com que as agressões nem começassem, porque, tipo, tu vê, vocês estão na frente de um cara que lutou Vale Tudo, eu sou um cara que eu brinco com todo mundo que eu sou a maior decepção da era do Vale Tudo, porque todo mundo olha e diz, tu é pequeno pra caramba, tenho 1,74 m, sou um cara comum, peso 82 quilos, e a minha última luta foi contra um cara de 140 quilos, que eu consegui vencer. Então essa é a maior chancela que eu tenho de que a técnica funciona, né? E todo mundo que já treinou comigo sabe que a técnica funciona. Eu sendo um cara pequeno, eu consigo lograr sucesso contra caras muito maiores do que eu. Então, essa é a minha segurança, é a minha verdade, é a segurança que eu posso passar para as pessoas. Que se elas fizerem, elas vão conseguir lograr sucesso e vão se sentir melhores. Mas aí uma coisa que depende muito mais de outros, ou da sociedade como um todo, ou de um chamado de município ou de governo, do que eu toda hora estar sendo proponente de algo que eu já propus, como a própria questão do autismo, deficiência e tal, e nem sempre a sociedade te apoia ou está pronta para receber essas mensagens, entendeu? Meu irmão, que bom, que baita papo, hein, cara? Tá passando rapidinho, né? Pô, nem vi. O ano passado, fez um ano agora, a gente sofreu um perrengue terrível com a enchente. E tu usou o espaço do CT como base de arrecadação e montou uma tropa gigante. O que tu aprendeu com isso? Porque tudo que tu está contando da luta que tu passou, mas eu acho que esse processo também fez com que tu enxergar algumas coisas até pelo ser humano que tu é, né, Fabiano? O que tu conseguiu tirar disso sobre a sociedade, sobre o que rolou, sobre o que aconteceu? Marcelão, foi um momento bem difícil, né, cara? Foi um momento ali que eu te diria que a humanidade mostrou o seu melhor e o seu pior, né? Eu, justamente pelo que tu falou, pelo fato de eu ser um cara muito sensível à humanidade e porque aconteceu da forma que aconteceu, eu fui um dos primeiros caras a notar que não ia dar certo e que a coisa ia ser gigantesca. Eu imediatamente, eu acho que as chuvas, eu acho que foi um dia depois que começou a ideia de que ia descer. Eu já botei que eu não uso minha rede social para vídeo, eu uso só com foto, eu não sou muito do vídeo, né? Eu já mandei ali que a minha casa estava aberta, que eu tinha um lugar para receber o que fosse, donativos, pessoas, enfim, eu abri de forma inocente o que eu tinha para agregar valor à sociedade como um todo. E veio o chamado de suprimentos. E dali não consegui sair mais, eu não consegui tentar salvar gente, eu sei nadar pra caramba, eu tinha acesso a muita coisa, mas eu simplesmente, o meu chamado foi organizar suprimentos vindos do país inteiro para cá. E de fora do país também, através do Ciborgue, né? Quando eu vi que a situação era gravíssima, eu liguei para o Minotauro, que está até hoje aqui ajudando de forma esplendorosa e o nosso cara estado. Sensacional, né? Um ser humano, coração, o que tem de gigante por fora, tem de gigante por dentro, o coração é enorme. Né? E aí vários outros caras entraram nessa jogada, como Diando, Mohamed, todo mundo aí da luta se uniu para fazer acontecer, e ainda alguns deles ainda fazem acontecer. Eu ali naquele momento consegui juntar todas umas 15 lideranças de todos os lugares mais importantes que estavam eclodindo com problemas graves do Estado. E as ilhas todas estavam comigo, o Maitá estava comigo, Sarandi estava comigo, Zona Sul estava comigo, e consegui fazer distribuição, inclusive, de donativos via helicóptero, de todos os lugares onde eu estava, para todos os lugares do estado, só por estar eu, e eu estava como um chapa de caminhão, descarregando toneladas e toneladas e toneladas de donativos, e com o compromisso de 4 horas depois de descarregadas estarem na mão de quem precisava. Porque tinha aquela história de que o governo estava retendo algumas coisas para um próximo momento. E o meu compromisso com as pessoas que estavam mandando é que quando chegasse em mim, em 4 horas não teria mais nada dentro do meu lugar.
Então essas lideranças iam lá, abasteciam todo mundo e a gente fez isso acontecer. Um cara muito importante nesse movimento, que foi muito pouco falado, é o Thor. É um menino lá dos Estados Unidos que fez a logística funcionar aqui, mandou várias coisas para cá também. Mandar um abraço para ele, um cara muito importante, e que também ficou meio oculto nessa história toda. Muitos heróis ocultos nessa história toda, e eu, preciso remeter que todo aquele pessoal que estava comigo ali, todas as lideranças foram pessoas espetaculares e estão aqui hoje, junto do meu coração. E qual lição, cara, tu tirou desse vale tudo Cara, da vida? a lição é que verdadeiramente a gente precisa acreditar na humanidade ainda. Porque eu tenho certeza que de 100% do que foi feito ali, talvez somente 10% tenha sido mal usado. Porque os outros 90% foram bem usados. E a segunda lição é que a gente tem que acreditar muito na gente, não esperar pelos outros. Muito menos pela questão política ou governamental. A gente tem que fazer, não sendo jamais haters de políticos nem de governos. Mas naquele momento ali, eles não conseguiram ter a eficiência que a população teve. Porque eu, com a história de estar buscando espiritualidade aí há 6 anos, né, Fabiano, e vendo o que a gente a gente é um estado que é um estado grenal, vermelho, azul, direita, esquerda, é polarizado pra caramba. O Brasil estava num momento complicado, mas ninguém quis saber o que estava, quem era ou de onde era. Todo mundo se uniu em prol da humanidade. E isso foi muito legal e tem muito a ver com o que tu está dizendo. A gente tem esperança ainda nas pessoas de fazer algo por alguém, né, Fabiano? Acredito muito no ser humano, demais, muito. Cara, dentro disso, eu sei que tu também não é um cara que tu gosta de holofotes, não gosta de estar no pedestal, mas com tudo isso, tu foi homenageado, acho que foi antes até, homenageado cidadão de Porto Alegre e depois na questão dos diplomado voluntários humanitário. Como é que é isso para ti, cara? Isso é só mais alguma coisa ou isso tem um valor especial na tua vida? Cara, ele tem um valor especial para minha família, né? Porque eu vivo para honrar meus pais, né? Minha família como um todo. Então, para mim é muito mais para eles do que para mim, porque aquilo que eu digo para todo mundo, a pessoa que está, eu estou nos meus processos, eu estou aqui contigo, eu não estou preocupado se eu tenho conta para pagar depois daqui, se eu vou esquecer de falar dos guris da ProTwins, que tu não vai, que eu sei que tu é um cara de pauta. Não, tá aqui, meu querido, tá aqui. Eu não estou preocupado com isso, eu estou vivendo esse momento contigo. Isso para mim é o importante. Eu acho que hoje tem muita gente naquele lugar preocupado onde estará depois. E a gente sabe que isso é uma falsa sensação de imortalidade. Que a gente não sabe se a gente vai estar lá depois. Então, dou meu melhor agora. Quando eu recebo o título, eu fico muito feliz. Muito feliz. Mas eu sei que ele não vai mudar minha vida. Ninguém vai me contratar mais ou menos, ou vai me aplaudir mais ou menos pelo título. Mas sim pelo que eu sou quando eu estou com as pessoas e quando eu estou nos processos. E esse maior título que tu tens e que é o maior valor para ti é dentro de casa quando teus filhos vêm, que são os valores que tu passa, que veio do teu pai e que tu passa para eles e que eles vão passar, e esses é o maior título que a gente tem, né? Exatamente. É não deixar teus heróis morrer de overdose. Não adianta tu ser admirável, mas não brincar com teu filho dentro de casa. Vamos falar das barrinhas de cereais. Me conta um pouquinho, que é maravilhosa. A Valentina come pipoca. As barras de proteína, na verdade, né? As proteínas. Proteína. Exatamente. Cara, isso aí foi um outro chamado muito legal, assim, uma visão dos irmãos, dos twins, né? Pro-twins, que são twins de gêmeos em inglês, que é o Ricardo e o Eduardo. 2 meninos inteligentíssimos, ficaram estudando muito tempo as vulnerabilidades do mercado, né? E o quanto que tinha espaço para trazer um projeto novo, empresa gaúcha, nossa, que eu estou fazendo, eu entrei como diretor de expansão e relacionamento da marca, estávamos em 72 pontos de venda, hoje estamos em mais de 150. E eles inteligentíssimos ficaram estudando qual era as propriedades que mais faltava nesse mercado. Sabor, porque nós já comemos várias barras de proteína horrorosas, né? Textura. Aquele resíduo. Ela não é dura. Resíduo que fica na boca, que é aquele farelo, né? Cara, os caras investiram muito nessas duas coisas. Por óbvio, na apresentação, a embalagem que fez foi um craque, que é o cara que fez o desenvolvimento da Grendene, das sandálias lá, da Melissa.
Então, todo o investimento para chegar neste momento e quando entrasse no mercado explodir da maneira que está explodindo, explosão de sabor, de qualidade e de inteligência. Cara, são 2 caras jovens, eu sou o sênior da equipe, né? E, cara, os guris trocam de igual para igual comigo. É muito legal ver, assim, que tem jovens... E tá num valor bacana, igual de todas as que estão aí, tá num valor bem bacana. Não, valor exatamente não. E mais legal disso tudo é saber que o objetivo principal é a saúde. A gente quer erradicar a questão de não deixar o cara comer ali o Twix ou não sei o que, ou Snickers, come uma coisa saudável que vai te alimentar, que é sem adição de açúcar, que tem 20 gramas de proteína, que vai te deixar bem, que quando tu melhora, tua saúde, tua autoestima melhora também, Claro, teu futuro melhora, né? Então a gente está em várias empresas, estamos indo na PUC, estamos lá em Chapecó, na Uno Chapecó, já estamos entrando na Randon, o empresário entendeu que tem que levar para o colaborador saúde, né? Estamos numa parte da RBS, ou seja, estamos em franco desenvolvimento da marca para os colaboradores também, para mostrar que a gente precisa levar saúde para todo mundo. Para encerrar, bate bola rapidinho, a gente tem 30 segundos. O que te inspira, Fabiano? O que me inspira, eu acho que a humanidade me inspira ainda. Um sonho? Um jargão, transformar o mundo num lugar melhor. Uma frase ou um pensamento do mestre Fabiano Boxear? Sejamos melhores amanhã do que fomos hoje. Valeu, Caroço. Brigadão, tá? Uma honra sempre estar contigo. Esse foi o Inspiração 50 Mais de hoje. Fiquem bem. Se cuidem.